Boa noite, gente. Nós vamos aguardar aí o professor Leonardo Nunes. Hoje a gente vai falar sobre o tema de processo estrutural. Tô vendo aí um monte de aluno. Oi, gente, meus alunos. Obrigada por vocês estarem assistindo. Pode deixar que eu não esqueci da prova de vocês não, tá, Kênia? É depois da live. Vamos só aguardar aí o professor Leonardo chegar, que é ele que vai ensinar pra gente tudo sobre processo estrutural. Tudo bem, Cláudio, e você? Gente, a gente está aguardando aí o professor Leonardo Nunes, tá? Ele deve estar chegando aí. Eu acho que eu fui um pouco ansiosa entrar antes. O professor Leonardo chegou. Dr. Christopher Moreira, sempre nas lives aí. Professor Claudinei, que honra! Estamos. Olá, Olá, professor Leonardo. tudo Tudo bem? bem? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer você ter aceito o meu convite prontamente, né? E é uma honra para mim estar conversando com o senhor. Então, eu queria já agradecer de pronto. Alegria minha, Lucélia. E vamos cortar as formalidades aqui, vamos deixar o senhor de lado, né? Mas é em razão do respeito, né? Que eu tenho por você, você sabe disso, né? Então, agora eu vou começar a falar você, então, já que você Ok, perguntou. obrigado. Gente, para os meus alunos que ainda não conhecem, mas deveriam conhecer o professor Leonardo Nunes, eu vou apresentá-lo, né? Para vocês saberem aí o peso do nome que nós conseguimos trazer aí. O professor Leonardo Nunes, gente, é professor doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e coordenador do grupo de pesquisas Observatório de Processos da UFOP. Tem vários projetos interessantes, né, Léo? Você Isso, tem lá no observatório. Um deles é sobre o processo estrutural, né? Que a gente vai falar hoje. exato. Então, eu queria, né, assim, só para a gente começar a nossa live, eu queria só falar um pouquinho, né, apresentar o tema para quem nunca ouviu dizer, né, sobre o processo estrutural, que realmente é um tema novo, né? E eu quero só apresentar aqui para vocês uma ideia geral a respeito do processo estrutural, né? Que o processo estrutural surgiu nos Estados Unidos, né, a partir da década de 50, com o caso Brown versus Board of Education of Topeka, quando a Suprema Corte norte-americana entendeu que era inconstitucional a admissão de estudantes em escolas públicas americanas com base no sistema de segregação racial. Não é só para a gente colocar um contexto, né? Que naquela época a segregação nos Estados Unidos era enorme, né? E então casos de alunos negros, né, foram levados à Suprema Corte para serem apreciados aí, e a Suprema Corte começou a adotar esse sistema aí, um sistema de processo estrutural misturado com controle de constitucionalidade, né, professor Leonardo? Então, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, apresentasse o tema,
O que é o processo estrutural para o senhor? Para você. Lucélia. Ô, Lucélia, boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, receber seu convite foi motivo de alegria. E um desafio também, né? Eu tenho dito durante essa semana que eu estou me atrevendo a me incursionar no mundo das lives. E essa é a primeira vez, portanto, Primeira de muitas. com algum desajeito aqui, a gente vai conversando e de uma maneira muito descontraída, porque você já me deixou bastante à vontade. E tanto que eu também não te apresentei, né? Você está falando de peso, mas a minha interlocutora é uma querida, é uma colega do direito processual aqui das Minas Gerais. Eu sei que tem colegas assistindo de outros estados da federação e até mesmo da Argentina. Eu já vi ali o Francisco Verbic, a Mariela Puga, enfim, o pessoal tá entrando aí aos poucos, mas a professora Lucélia Sena é mestre em Direito pela Universidade de Itaúna. A propósito, foi orientanda da grande Ada Pellegrini Grinover, é professora das universidades da Faculdade Kennedy e da Faculdade Promove. E por isso, Lucélia, não só por isso, mas por ser uma entusiasta do direito processual e desse tema dos processos estruturais ou processos estruturantes, é uma alegria para mim receber seu convite e é uma oportunidade muito boa até para a gente poder divulgar entre os seus alunos e discutir também com quem mais puder estar nos assistindo nesse momento um pouquinho das nossas impressões a respeito do processo estrutural, não é? Com muita... Você foi pontual, né? Você foi bastante feliz em rememorar o que tradicionalmente a doutrina vem colocando como origens desse processo estrutural, né? Que vai lá na década de 50, 1950, nos Estados Unidos, com um caso que ficou mundialmente conhecido, que é o caso de Brown versus Boards of Education of Topeka. Em breve síntese, né, nesse caso, questionava-se a constitucionalidade da segregação racial em escolas norte-americanas, né? Como todos sabem, algumas cidades, especialmente aquelas do sul dos Estados Unidos, permitiam a segregação, né? De um lado escolas para brancos, do outro lado escolas para crianças negras. E essa situação ela foi discutida pelo pai da Brown, né? A Linda Brown. Inclusive, ela faleceu em 2018, então foi até bem interessante falar desse tema por ser recente, né, esse símbolo, né? Mas o pai da Linda Brown ajuizou essa ação. Nos Estados Unidos, o sistema de ação individual, ação coletiva é um pouco diferente do nosso, né? O cidadão, o indivíduo tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação coletiva, então ele ajuiza uma ação em nome próprio, mas para defender o interesse de toda uma coletividade. E o interessante, nesse caso Brown, é que percebeu-se que não bastava a sentença do juiz para pôr fim a essa segregação. Foi necessária uma segunda rodada, por assim dizer, do caso Brown, mediante a qual a Suprema Corte norte-americana promoveu, via delegação de poderes aos juízes de instâncias inferiores, uma série de atos que, na prática, promoveram medidas mitigatórias dessa segregação, visando, em última análise, o fim dessa segregação. Então, você imagina que não basta uma decisão do juiz para simplesmente falar no sistema já tradicional, no sistema já assentado, sedimentado de décadas, de anos, né? Simplesmente da noite para o dia acabou a segregação. Claro que não, né? Houve a necessidade de contratação de professores, de construção de escolas, de redefinição de roteiros, né? Uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural, né? Desde o trajeto da escola até um redesenho completo para verificar onde as pessoas moravam e quais eram as escolas mais próximas de suas residências, enfim, algo que realmente nos remete a uma ideia de reestruturação, né? Então essa, por assim dizer, foi o pontapé inicial, é a origem do que vem sendo desenvolvido pela doutrina como processos estruturais. E seria possível, professor, falar sobre um conceito, para quem está assistindo a gente, um conceito sobre processo estrutural? Lucélia, você de novo toca num ponto importante, porque
quando a gente fala de conceito de processo estrutural, eu confesso que eu tenho uma... Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: para explicar o conceito de processo estrutural, você leva pelo menos 10, 20 minutos, porque é algo que está em construção. Né? A doutrina, inclusive a doutrina nacional, ela vem tentando demonstrar quais são as características típicas, quais são as características essenciais, mas a gente não tem um modelo pronto e acabado do que seria esse processo estrutural. Né? O aluno, tome nota que eu vou digitar o que é um conceito. Mas talvez, por uma ideia bem ampla, a noção que hoje nós temos de processo estrutural seria aquela de que utilizando-se do processo como meio para a reestruturação de entes, organizações, entidades públicas ou privadas com a finalidade de concretizar direitos fundamentais. Uhum. Essa é uma ideia que veio, que foi talvez traduzida pelo grande Owen Fish nos Estados Unidos, ainda no final da década de 70, olhando para o caso Brown, mas que, de uma certa forma, vem se alargando pela construção doutrinária. Então, além dessa finalidade, desse objetivo de reestruturar entidades, organismos públicos ou privados, né, as burocracias desses órgãos para dar concretude a direitos fundamentais, vem se alargando a utilização dessa metodologia processual com o objetivo também de tratamento de casos complexos, né, conflitos de grande monta, conflitos de grande relevo, enfim, situações que a doutrina vem aqui e ali pontuando como casos estruturais e que no primeiro momento escapam daquilo que lá no passado, né, nas origens, como você lembrou no caso Brown, não seriam assim considerados como processos estruturais. Entendi. Professor, o professor Fred Dier, Hermes Zanetti e Rafael Alexandre, eles publicaram recentemente, né, um artigo na revista de processo e eles vinculam, né, o conceito de processo estrutural à existência de um problema estrutural. O que o senhor poderia nos esclarecer a respeito desse problema estrutural? Bom, vamos lá. Ô, Lucélia, você vai me permitir, então, voltar alguns anos na análise da doutrina brasileira para a gente chegar nesse ponto. Os estudos a respeito desse tema, processo estrutural, ou reforma estrutural, ou ainda, conforme a nomenclatura norte-americana, Structural Injunctions, no Brasil, ele remonta aproximadamente de 2010 para cá. Então você tem autores como Desirê Bauerman, lá no início, Marco Félix Jobim, ambos do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e logo depois Sérgio Cruz Arenharte, e aí espalhando, né, para o centro do país, como Carlos Alberto de Sales, que traduziu boa parte da obra do Owen Fish, e agora o Hermes Zanetti no Espírito Santo, o Edilson Vitorelli em Campinas, também discípulo do Sérgio Cruz Arenharte, Marcel Ferrara, Gustavo Osna, e o grupo de pesquisa também do Fred Dier, que está, enfim, despontando com seus discípulos. Mas você vê que na última década a doutrina vem tentando construir uma teoria, ou vem tentando pontuar os alicerces desse processo estrutural. E aí, no segundo semestre do ano passado, o Fred Dier, em uma palestra da qual também participei, no segundo Congresso de Coletivização e Unidade do Direito, realizada na PUC do Rio Grande do Sul, organizado pelo Marco Félix Jobim, o Fred Dier, ele, de uma certa forma, ele inova, né, mais uma vez, porque é muito da expertise do Fred, e ele traz uma noção muito que talvez venha desanuviar essas noções de processo estrutural. Né? O Fred parte de primeiro identificar o que é um problema estrutural, porque identificando um problema estrutural, segundo o Fred, você passaria a compreender o que é o processo estrutural e, finalmente, tratar da decisão estrutural. De acordo com o professor Fred Dier, portanto, o problema estrutural é a constatação de que determinada situação não está em conformidade com o ordenamento jurídico. Entendi. E é muito interessante esse desenvolvimento do professor Fred Dier pelo seguinte:
o fato de não estar em conformidade com o ordenamento jurídico, ela não revela necessariamente um ponto de ilicitude. Muitas vezes, inclusive o professor Fred consegue alguns exemplos em que esse estado de desconformidade com o que seria o ideal, ele não pressupõe nenhum ponto de ilicitude, como é o caso do processo de falência ou de recuperação judicial. No caso de falência, a gente ainda tem, pela própria lei, situações em que ilícitos dão ensejo ao processo de falência. Mas no caso da recuperação judicial, você não tem propriamente um ilícito ali. E de acordo com o Fred, o processo de recuperação judicial, ele seria um desses exemplos que demonstram, olha, alguma coisa não está bem com a saúde financeira da empresa, não é? O que depende, em grande medida, de alguma reorganização, de algum rearranjo no funcionamento dela, para que se busque a sua preservação e, consequentemente, todos os acessórios, né, que gravitam em torno dela, né? Empregos, o relacionamento com fornecedores de insumos, de serviços, enfim, todas aquelas externalidades, né, aquilo que gravita em torno da empresa. Mas para chegar nesse tema do problema estrutural, foi um desenvolvimento teórico, doutrinário muito grande. O próprio Fred afirma que essas noções de problema estrutural, processo estrutural e decisão estrutural, que ele, o Hermes Janetti, o Rafael Alexandria chegam nesse artigo, ele é um desenvolvimento de outros textos que eles já vinham publicando lá em 2015, 2017, né? Enfim, isso é mesmo uma construção. Entendi. Então, na verdade, não seria propriamente uma invalidação de um ato, né? Mas talvez uma otimização pela utilização de princípios constitucionais, alguma coisa nesse sentido. É aí Por que tá. intermédio do processo. É aí que tá, né? De novo, voltando às origens, porque nas origens, e até o germe dessa ideia vem do Owen Fis, nas origens, a reforma estrutural ela não está muito preocupada com esse remédio tradicional que vem do processo e que olha para trás para resolver o problema de uma lesão já sofrida, de algo que deva ser reparado, né? Na reforma estrutural, nesses processos que envolvem litígios estruturais, o objeto principal, não só daquele que pede, mas para o juiz que irá decidir, é uma visão para o futuro. Algo que também não é uma novidade, porque se a gente pensar na tutela inibitória, a tutela inibitória ela é uma tutela que pensa no futuro. Então, como se fosse uma forma de impedir que novas lesões, possíveis lesões aconteçam, né? De novo, você foi muito feliz na intervenção. Por quê? E aí, de novo, resgatando o Fred, se o estado de desconformidade revela algo que algo que não está próximo do ideal, revela que algo não está de acordo com o ordenamento jurídico, então se busca por meio do processo esse rearranjo, essa reorganização de estado de coisas para que se aproxime o mais possível desse estado de coisas ideal. E aqui, veja, eu não estou falando ainda de estado de coisas inconstitucional ou de alguma situação ilegal, né, para tentar ancorar aí no entendimento do Fred. Mas, voltando na sua pergunta, nesse tipo de processo não se está interessado como meta a reparação por alguma lesão sofrida, né? Um dano experimentado. Né? A verdade é que se mira no futuro. Quer dizer, o que é preciso fazer para que determinadas estruturas burocráticas ou para que determinada política pública, né, seja organizada, seja implementada e, com isso, atinja-se um estado ideal, né, um estado de coisas ideal. Eu acho que o principal sentimento que a gente tira do processo estrutural é isso, é a necessidade de um rearranjo. E talvez seja até interessante dizer que esse nome de batismo ele ficou um nome um pouco estranho, porque a ideia seria de reestruturação e não de processo estrutural, né? Seria de um processo de reestruturação ou de reorganização, né? Interessante. Professor, e
quando o senhor está explicando assim, né, dessa forma, me surgiu aqui uma dúvida, né? Haveria algum tipo de colisão entre a atuação judicial, né, na reestruturação da situação jurídica colocada no processo e uma possível alegação de atuação extra, ultra petita, alguma crítica nesse sentido? Aí que tá, né? São várias as dificuldades que a gente passa a enfrentar, então, de acordo com a configuração desse modelo processual. Porque esse modelo processual ele acabará escapando do que a gente conhece tradicionalmente como desenhado aí no nosso processo civil brasileiro, né? Desde os primeiros bancos das faculdades, o aluno está acostumado a ouvir de nós mesmos, professores, exemplos do tipo, o Caio sofreu um acidente de trânsito e ele vai demandar contra Tício. Então você tem situações processuais tipicamente lineares, um demandando o outro, e uma situação processual de um ganha tudo, o outro perde tudo. No processo estrutural, a lógica não é exatamente essa. Né? Se a lógica é de rearranjo, de reestruturação, para que determinado estado de coisas se aproxime do ideal, eu não tenho exatamente essa mesma lógica. E aí entram alguns problemas. Você tocou em pelo menos dois problemas muito interessantes. O primeiro, de um chamado ativismo judicial. Né? Porque quando isso surge nos Estados Unidos, houve uma reação muito grande, especialmente com a composição da Suprema Corte Norte-Americana, da Burger Court, e essa reação ela acabou reverberando também aqui no Brasil para criar ou para forjar essa expressão ativismo judicial. Eu ouvi... Até na minha dissertação, né, no meu livro Judicialização da Saúde, eu enfrentei muito isso, né? Porque as pessoas, elas confundem o que seria uma judicialização, o que seria ativismo, né? E o ativismo ele é visto como numa visão negativa, né? Pejorativo, né? Pejorativa, de que o juiz estaria atuando fora dos seus limites, né? Da separação dos poderes. Então, eu queria que o senhor comentasse o que o senhor acha a respeito dessa possível alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. Pois a gente, no semestre passado, nesse mesmo congresso em Porto Alegre que eu mencionei contigo, eu ouvi um relato do Edilson Vitorelli comentando algo que o Herman Benjamin teria dito, que é melhor pensarmos num ativismo judicial, quando nós falamos de tutela de direitos, do que legitimarmos o passivismo judicial. E olha que situação interessante, né? Quando se fala de separação de poderes, também se fala que esses poderes eles são harmoniosos entre si. Eles guardam uma atuação harmoniosa entre si. Então, de fato, cada poder tem a sua atividade precípua ou preponderante, típica. Isso você também aprende lá no direito administrativo, lá no início do curso, as primeiras cadeiras de direito administrativo, a gente vê isso. Mas esses mesmos poderes, eles têm funções outras que servem nessa chave, né, para manter o azeitamento dessa engrenagem chamada Estado. Né? Igual o caso das CPIs, né, julgando, né, casos aí, né, CPIs utilizando aí de poder legislativo, né, exercendo uma função atípica, entre outros vários exemplos. Claro, e mais, você percebe o problema disso quando você analisa que ou o Poder Legislativo, quem tem a função, né, de criar políticas públicas, de desenvolver determinadas políticas públicas, ele não o faz, ou quando o Poder Executivo, diante de uma política pública já existente, o Poder Executivo não a executa, não a realiza. E diante dessas situações, você cria problemas realmente paradoxais. E aí perguntaria, o juiz não poderia atuar nesses casos? Né? O juiz deveria se omitir, porque afinal de contas, a quem cabe criar a política pública não é ele, Poder Judiciário, bem como não é a ele
Poder Judiciário, dado executar, implementar políticas públicas. Quer dizer, se essa situação de omissão se legitimasse, a gente realmente teria um problema de efetivação de direitos. Né? A gente não precisa ir muito longe, basta lembrar que esse país que a gente está chama Brasil. Né? Exato. E eu acho que assim, a gente puxando um gancho para a teoria do processo, né? Visando a efetivação dos direitos, né, que é uma das principais normas fundamentais do processo civil atual, eu acredito que a gente não entraria nessa questão, né, que seria um bom argumento a gente trazer o objetivo da efetivação dos direitos, né, o processo como instrumento de realização do direito material. E é claro que o próprio artigo 139, né, do CPC já traz aquela possibilidade de juiz flexibilizar os procedimentos, né? Uhum. E que dá essa possibilidade também, eu acredito. Sobre esse ponto, né, você retoma aquele segundo aspecto que eu identifiquei como relevante na sua provocação, o aspecto da flexibilização procedimental. Né? Lá atrás, há pouco você falava da questão do pedido, da causa de pedir. Esse é um problema que foi levantado pelo professor Sérgio Cruz Arenharte já há muitos anos, ele vem falar sobre isso, situações realmente paradigmáticas. Né? Como é possível, em casos de grande relevância, que o legitimado, numa ação coletiva, por exemplo, compreenda previamente toda a extensão do problema e que ele anteveja todas as possíveis repercussões que aquele problema possa ter, de modo a, na elaboração e ajuizamento da petição inicial, ele já definir, com aqueles requintes de certeza e determinação que o Código exige, todos os pedidos que devam ser veiculados naquele processo. É algo realmente hercúleo, né? E é curioso que o professor Sérgio, como membro do Ministério Público Federal, ele fala, olha, às vezes o MPF ou o Ministério Público Estadual, ele não tem essa noção. É por isso que, ao falar de flexibilização, um ponto relevantíssimo, o juiz precisaria assumir um papel diferente nesse tipo de processo, né? Um papel de gerenciamento, de condução de uma marcha muito cooperativa entre os demais atores processuais, pensando num método processual muito flexível no seguinte sentido, de admitir alguma mobilidade na causa de pedir, porque esse tipo de conflito muitas vezes são mutáveis, eles são fluidos, o que, por exemplo, é um pedido adequado no momento em que ocorre a lesão, né? Ou no momento em que a gente está experimentando essa situação de fato, ao longo do curso do processo, aquele mesmo pedido lá na época do ajuizamento, ele pode não ser mais interessante, ele pode não ser mais adequado. A gente entra talvez na não aplicação do artigo 329, né, do CPC, que possibilita a alteração do pedido e após o saneamento do feito, né, não se permitiria mais alteração do pedido ou causa de pedir. Achei interessante porque na ação coletiva, né, porque os titulares do direito efetivamente não estarão lá no polo ativo da demanda, né, e sim o legitimado coletivo, né, um daqueles do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, é interessante porque os próprios titulares, né, o juiz pode designar aquelas audiências públicas e os próprios titulares do direito vão poder manifestar naquela audiência, né, que muitas vezes já está passando ali do saneamento do feito. Então, acho interessante isso também, né, não aplicação desse artigo 329 do CPC. O bom da live é que ela num momento muito curto, ela te pega com muitos problemas interessantes, né? E de um problema a gente vai passando para outro. Aí um grande abraço para o Marcos Félix Jobim, aí, meu amigão lá do Sul. Veja, sobre o pedido, né, e essa mobilidade no pedido, eu orientei um trabalho na UFOP do Samuel Paiva Cota, publicado pela Deplácito, uma importante contribuição aí para essa teoria dos processos culturais, vale a pena conferir. Me perdoa, a gente estava falando do pedido e da não aplicação do artigo 329, que impede a alteração do pedido, né, após o saneamento feito, nas ações coletivas, por exemplo, como o titular do direito
não está participando Exato. efetivamente do processo, né, quando do ajuizamento da demanda, porque foi um dos legitimados coletivos que ajuizou a demanda Uhum, e redigiu a petição inicial, né? uhum. Então, haveria talvez a não aplicação desse artigo 329, né? Que seria um E esse é tema o problema. interessante. E esse é o problema, porque nosso direito é um direito escrito, né? E toda essa doutrina que vem construindo essa teoria, ou vem falando sobre esse tema, vem levantando problemas como esse. Né? E desse problema da participação, né, desse problema de quem não está, de quem está envolvido, quem tem interesse envolvido na questão, mas não está no processo, levanta essa terceira questão que você colocou, que é o problema da participação. Né? A gente vem defendendo desde 2017, em diversos artigos publicados, que há um pressuposto nesses processos estruturais. E quando eu falo de pressuposto, eu não estou aqui me referindo à noção de pressuposto processual de Uhum. Bealow, que todo processualista conhece. Pressuposto como uma espécie de antecedente, é algo que condiciona, é o que nós chamamos de participação potenciada. Não é? Ora, se eu não tenho como garantir que todos os interessados estejam no processo, eu Uhum. preciso necessariamente fomentar mecanismos, instrumentos que viabilizem que esses diversos interesses, nas suas mais variadas gamas, enfim, eles cheguem até o processo, eles sejam verdadeiramente considerados, não só por aquele que veicula a demanda, mas também pelo juiz. Isso talvez seja talvez uma das representações mais fortes do contraditório, né, do processo democrático que a gente tem constituído em nosso país. Então, realmente, a questão da participação como algo potenciado, como algo Uhum. promovido, não só por quem demanda, mas por quem dirige o processo, é algo que Uhum. precisa ser observado com a máxima atenção nesse tipo de situação, né? Interessante. Professor, na prática, qual que é um exemplo que o senhor poderia dar para a gente a respeito da aplicação aí do Uhum. processo estrutural? Porque a Ok. gente fica falando, mas às vezes não tem algum, né, algum caso nacional para a gente citar. A gente tem diversos casos nacionais, ao contrário, a gente tem diversos casos nacionais, locais, regionais. O processo estrutural é hoje uma realidade no direito brasileiro, ainda que, no primeiro momento, ele prescinda de uma teoria pronta e acabada, ainda que a gente não tenha conceitos bem definidos, apesar de todo o esforço que a doutrina vem fazendo, haja visto o próprio exemplo que você colocou do texto do Fred e do Hermes, publicado recentemente na Repro. Mas veja, vamos começar trabalhando com alguns exemplos então. Eu vou começar com exemplos lá da nossa região dos Inconfidentes. Lá em Ouro Preto, Uhum. alguns anos atrás, surgiu uma demanda do Ministério Público em face da municipalidade para tentar regular o trânsito de caminhões pesados dentro do centro histórico da cidade de Ouro Preto, né? Para Uhum. aqueles que estão participando dessa live e não sejam de Minas Gerais, talvez não conheçam a cidade de Ouro Preto, mas tem um centro histórico que requer muito cuidado, né? Patrimônio da Pelo humanidade. tamanho do patrimônio histórico, cultural da humanidade. Um abraço aí também para os meus amigos, né? O Alisson Silva, o Gustavo Osna, Samuel, tá todo mundo aí, a galera tá toda aí. Mas foi muito interessante nesse processo, porque o juiz, ao receber a demanda do Ministério Público, ele se depara com um pedido que não é simplesmente julgo procedente, julgo improcedente. Né? Vão Uhum. tirar todo o trânsito do centro histórico da cidade, tá? Mas aí você vai prejudicar interesses diversos, não só dos comerciantes, mas dos moradores, dos estudantes que têm república e moram ali, que dependem do transporte público. Então, o que esse juiz faz? Ele determina a realização de perícias e alguns estudos que são realizados por pessoas estranhas ao processo. Né? No Uhum. primeiro momento, a gente percebe uma intervenção de um perito, mas esse é um dos pontos bastante interessantes no processo estrutural, a possibilidade, ou talvez até a necessidade de flexibilização quanto às espécies ou modalidades de intervenção de terceiros. Então, você tem num processo como esse a possibilidade de atuação de órgãos do patrimônio, como é o IFAM, você tem a possibilidade da NTT, que regula os transportes, você tem a possibilidade enfim, de outras agências ou de outros órgãos correlatos
para definir, então, um plano que estabeleça limites de aonde o trânsito vai acontecer. Eu me lembro ainda quando desenvolvi a dissertação de mestrado, lá em 2010, 2011, notícias recorrentes. Caiu um caminhão, né, num chafariz do século XVII no centro de Ouro Preto. Quer dizer, acabou aquele bem. Você pode mandar reconstruir, mas o mesmo bem você não tem. Né? Esse é um exemplo interessante e é bastante curioso, porque às vezes o juiz nem sabe que ele está tratando de um processo estrutural. Mas pela criatividade, pela proatividade, pelo interesse de tentar harmonizar os diversos interesses em jogo, você tem uma postura diferenciada no processo que gera resultados proativos, prospectivos e que vão melhor dimensionar aquilo ali. E olha que interessante, né? Uma outra nota desse processo vem levantando com essa fala, que é a questão da consensualidade. A gente falou há pouco da flexibilização procedimental, né? Mas a flexibilização ela também pode estar relacionada à consensualidade, não só para definir aspectos do processo, né? Sobre pedido, sobre a causa de pedir, a questão que você levantou de se abandonar ou talvez fazer uma leitura conformada do artigo 329 do Código, mas a possibilidade de calendarização, a possibilidade de negócios processuais, a possibilidade de utilização de meios atípicos de execução. Achei interessante, Léo. Não sei se você acha que é aplicável no caso do processo estrutural. Igual você está falando, você está explicando e está surgindo aqui vários links, né? Achei interessante. Você acha possível aplicar processo estrutural, o procedimento estrutural lá no inquérito civil, antes da ação civil pública? Depende, se vou... Fala, qual que é o seu raciocínio? Porque o meu raciocínio é o seguinte, se tiver a participação do magistrado, talvez haja, vamos dizer assim, porque a gente sabe que na confecção de termos de ajustamento de conduta, né, muitas vezes a parte pode se recusar a assinar esse termo, né? Então, assim, talvez evitando uma judicialização, seria possível aplicar esses conceitos do processo estrutural lá no inquérito civil? Eu entendo que sim. E, de novo, eu vou recorrer à sua orientadora, a professora Ada Pellegrini Grinover. Professora Ada, na última obra dela, uma obra que eu gosto muito, foi a única que eu tive a oportunidade de pegar o autógrafo dela nas jornadas de processo lá em Pernambuco. A professora Ada diz que é processo, não só o processo judicial, mas também todas as formas autocompositivas do conflito. Então, de acordo com o seu pensamento, a conciliação, a mediação seriam formas processuais, ainda que autocompositivas. E por que não os termos de ajustamento de conduta? Eu não sei, no debate pronto assim, Lucélia, a sua pergunta foi muito inteligente, o debate pronto assim, eu preciso refletir mais para dizer se na fase de inquérito... Achei um tema interessante também, um problema interessante para esse tema. Claro, até porque, olha que interessante, até porque ele permite alguma flexibilização, ele empodera aqueles que são interessados na resolução do problema e, principalmente, numa fase pré-processo judicial. Então, se queremos verdadeiramente resolver o problema, um problema estrutural na palavra do Fred, a gente não necessitaria... inevitavelmente do processo. Por que não tentar métodos autocompositivos? O próprio código incentiva isso, né? No artigo 3º, a gente tem um outro texto que coloca a jurisdição como a última ratio. Né? Para esse código, eu não tenho a menor dúvida, a jurisdição estatal, corrigindo, ela é, para mim, a última ratio. Porque hoje há, sem dúvida, outras formas de jurisdição. Né? A própria jurisdição autocompositiva, né, ela deve estar em primeiro lugar, sem dúvida. Eu gosto até de falar para os meus alunos, né, dando um exemplo bem simples, assim, porque o juiz, o magistrado, ele nunca viu as partes. É a primeira vez que ele vai, né, ter contato com as partes. Aí, se tiver audiência, né, vai ser na audiência de instrução. Então, é claro que os métodos autocompositivos, eles são mais adequados, né? Porque somente as partes sabem as nuances que vão envolver os seus problemas, né? O seu litígio, né? Então, enfim, eu também concordo com você.
Eu queria só falar, também te perguntar. Ô, Lucélia, agora eu quero te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus, não, eu estou te perguntando. Eu quero te fazer essa pergunta porque há uma dúvida na doutrina interessante, e eu venho refletindo muito sobre isso, se todo processo estrutural é também um processo coletivo. Qual é, Interessante. afinal, o objeto de um processo estrutural? O objeto de um processo estrutural são apenas direitos de grupo? Ou o processo estrutural pode também versar sobre um direito individual? Essa pergunta ela é pertinente porque tem parcela forte da doutrina atualmente que vem defendendo que há processos individuais sendo resolvidos por essa metodologia. Eu queria te ouvir, você tem feeling a respeito disso? Olha, na verdade, enquanto você estava explicando, me veio essa mesma dúvida e eu refletindo aqui, né? Eu acredito que nós temos que, para responder essa pergunta, a gente precisa identificar o que diferenciaria, né, uma tutela coletiva de uma tutela individual. Então, primeira coisa, legitimação. Tem que ser um dos legitimados coletivos, né? Os efeitos da sentença tem que ser extra, né, ultra parte e também, né, erga omnes, né, a todos que se apliquem ali aquele caso. Então, eu acredito, pelo que você está explicando, eu acredito que o processo estrutural nem sempre vai ser uma tutela coletiva. Nesse caso, os Brown, né, quando se, vamos dizer assim, se esbarrar com os casos de controle difuso de constitucionalidade, talvez não a gente não poderia chamar de tutela coletiva. Não sei se você concorda comigo. Seria mais para controle de constitucionalidade do que para tutela coletiva. Não sei se você concorda. Então, minha resposta seria depende. Olha, boa. Nesse ponto, gente, eu vou te... os meus alunos estão ouvindo a live, eles vão fazer prova daqui a pouco. Não está autorizado a falar depende, não. Nesse ponto, eu tenho uma opinião diferente. Para mim, todo processo de controle de constitucionalidade, ele é, antes de tudo, um processo coletivo. Eu tô acompanhando aí o professor Gregório Assagra de Almeida, que meu defendia... orientador de graduação, hein? Então, estamos muito bem orientados. Mas a minha pergunta é porque eu tenho visto alguns exemplos dados pela doutrina, como de processo individual sendo tratado com essa metodologia estrutural, mas que, para mim, na verdade, são típicas ações coletivas. Ou melhor, deixa eu fazer essa correção. Eles podem até nascerem como ações individuais, mas eles versam de forma irretorquível direitos de grupo. Vamos pensar nesses seguintes exemplos. Quando a pessoa pleiteia remédio, ou quando a pessoa pede ao Estado que promova uma determinada cirurgia, o que essa pessoa quer? A defesa de um direito individual, claro, um direito à saúde, à dignidade, à vida, etc. Mas, no fim das contas, há um interesse de grupo relevante envolvido. Porque se o juiz profere a decisão em tutela provisória antecipada, portanto, uma tutela satisfativa, ele tira essa pessoa da fila, enquanto você tem no grupo diversas outras pessoas que podem estar na mesma situação ou em situação até pior. Que não fizeram parte do processo. Que não fizeram parte do processo. Então, talvez o problema não seja dessa pessoa individual. Talvez seja na gestão dos pedidos do medicamento ou na fila que deve ser organizada para que aquele determinado município promova as tais cirurgias. Né? Mas vamos pensar ainda em outros exemplos. Né? Digamos que uma pessoa correntista de determinado banco, isso aconteceu quando eu trabalhava no jurídico do Bradesco. Foi muito interessante porque houve uma demanda lá de um sujeito, um correntista, na Rua da Bahia, aqui em Belo Horizonte, que queria fosse construída uma rampa de acesso porque ele era cadeirante. Então ele ajuiza um pedido, né, ação própria, ação individual, e ele diz o seguinte: olha, eu tenho direito a aceder a acessar a agência. Só que eu sou cadeirante, tenho um degrau, eu preciso de uma rampa. Eu não sei se você concorda comigo, eu não tenho dúvida de que ele tem um direito individual. Mas esse direito dele, ele tá compreendido no direito de toda uma coletividade. Esbarra, né, o efeito coletivo, né? É igual claro, atende inevitavelmente toda a coletividade, não é?
Você quer ver mais dois casos interessantes? Esses casos são mencionados também na doutrina. Se não me engano, o próprio Fred fala isso nesse artigo agora. Quando você tem, por exemplo, uma profissional, uma mulher, defendendo como profissional o seu direito à igualdade de vencimento com colegas do sexo masculino em determinada empresa. Sim. É inegável que ela tenha esse direito, mas o direito para mim não é só dela, o direito é do grupo, né? É desse coletivo. E o mesmo acontece com determinado preso que pretende ver respeitado o seu direito enfim, alguma crença religiosa ou algum costume que precisa ser observado enquanto no cárcere. E perceba que, embora seja claro ele tem o direito individual, essa situação ela tem repercussão em todo o grupo. E para que o ambiente empresarial, para que o ambiente do presídio respeite o direito dele, essa reforma estrutural ela é necessária e inevitável para atendimento de todo o interesse do grupo. Percebe? Exato, porque também não justifica, né, o atendimento, tendo em vista que o juiz está diante de uma situação que possa beneficiar outras pessoas que se encontrem naquela situação. E ele não pode dar uma decisão apenas visando o direito individual que está sendo pleiteado em juízo, né? Ele tem que ter uma visão mais ampla aí sobre o objeto. E aí esbarraria na questão da legitimidade, porque o indivíduo não pode ajuizar a ação coletiva. Pelo menos aqui no Brasil, e pelo menos não de lege lata, né? A gente precisaria ter uma modificação no nosso regime de legitimação nas ações coletivas. Mas um segundo ponto é que você vai se lembrar, o projeto que deu origem ao nosso CPC vigente, ele previa no artigo 333 a conversão das ações individuais em ações coletivas. Me parece que muito inspirado naquela ideia da sua orientadora, a professora Ada, das ações pseudo-individuais. Exato. Todos esses casos que a gente tinha está escrito tratando... um artigo já sobre esse assunto, né? Publiquei, né, a respeito dos erros cometidos ali no veto desse artigo, né? Então, fiz uma crítica, porque ficou parecendo, né, com a inserção lá do artigo no 139, né? Da possibilidade de o juiz oficiar os legitimados, né? Por que não já aproveitando ali, né? Já poderia haver a conversão da tutela individual em coletiva, né? Então foi uma... Você foi no ponto. Então você acha, Lucélia, que o legislador teria cochilado, legislador não, me perdoa, que o então presidente da República teria cochilado nesse ponto, porque vetou o 333, mas deixou o inciso 10 do 139 vigente, né? Porque pelo 139.10 está entre os poderes do juiz instar os legitimados das ações coletivas a promover a ação coletiva quando ele pretende a repetitividade de demandas individuais versando sobre o mesmo tema, né? Teria sido um cochilo do legislador? Não, na verdade, Léo, o que eu acho é o seguinte, quando o juiz pudesse converter as demandas individuais em coletivas, o legitimado coletivo não teria outra saída a não ser assumir, né, a legitimidade ali daquela demanda e continuar com um processo que já está formado, né? Então, a meu ver, a gente ter o artigo 139, e uma das razões do veto, né, a justificativa para o veto, uma delas foi essa, de que não, vocês já têm o artigo 139, que já possibilita ao juiz de oficiar os legitimados coletivos. Só que eu não concordo com esse argumento, porque uma coisa é você oficiar para que o legitimado coletivo possa ajuizar a demanda. Outra coisa é você extinguir um processo né, que já está formado e oficiar, dando a opção do legitimado coletivo ajuizar ou não. A conversão, o legitimado coletivo ia assumir, um deles, né, iria assumir. Então, eu acho que perdeu uma oportunidade e não atinge os mesmos fins. Os dois artigos, eles poderiam ser independentes e eles não tratam do mesmo assunto. Tá? Então, eu acho que, na verdade, ali não é um cochilo, foi uma justificativa para retirar e tirar do poder do juiz essa conversão.
o que, a meu ver, é errado, né? Foi Uhum. o legislador perdeu uma oportunidade enorme, né? Muitos processualistas Foi. criticam, né? A respeito da não tratativa da tutela coletiva no novo CPC, né? Tem vários projetos de código coletivo aí em tramitação, mas isso ainda, como os efeitos são erga-omnes, né, para várias pessoas, então eu acho que isso tem mais a ver com os efeitos políticos de uma Claro. decisão dessas, né, o peso que tem a sentença coletiva num processo coletivo, e houve para mim foi esbarrou na política, nos interesses de muitas pessoas, e aí resolveram retirar. Para os seus alunos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, certamente tem bem essa noção, pelas suas aulas, de que um dos maiores litigantes desse país é o Estado. Então, me parece que faz sentido, né, a sua colocação. Interessa a quem um aperfeiçoamento, uma melhoria do sistema de tutela coletiva nesse país, né? E exatamente por causa disso, uma positivação, né, de regras específicas para o processo estrutural também vai criar também vai ter vai encontrar vozes refratárias, com certeza. Políticos, né? Com certeza, vai encontrar vozes refratárias, mas é aí que entra a doutrina. Eu acho que esse trabalho doutrinário ele vem sendo muito bem desenvolvido, como eu falei no início, né, capitaneado pelos queridos Marco Félix Jobim, a própria Desirê Bauerman, o professor Sérgio Cruz Arenhache, que vai ser homenageado deste ano no terceiro Congresso Internacional de Coletivização e Unidade do Direito, lá em Porto Alegre. Né? Deve acontecer em setembro, né? Está sendo capitaneado aí para o nosso Marco Félix Jobim. Já é um evento que já é tradicional, já está na nossa agenda anual de grandes eventos. Você tem que ir, todo ano eu te falo para ir, porque realmente é fenomenal e sensacional. E o professor Sérgio será o grande homenageado dessa edição, né? Eu acho que vale muito a pena até para a gente desenvolver melhor esse tema. Mas realmente são muitas provocações, essa questão do processo estrutural como processo individual. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu ainda não consegui, admitir isso ainda. Eu posso até dizer que uma determinada demanda individual, né, ela pode ser tratada por essa metodologia, mas por trás há um interesse de grupo, ou há vários interesses de grupo subjacentes, sabe? Que compõem esse interesse individual que está pedindo, sabe? Eu acho que o grande resumo desse ponto da nossa discussão seria esse. Só o grande Rui lá, ó. O Rui também está aí na área. Amigo, Paraná. Falando do Paraná, ó, apareceu o pessoal do Paraná. Bacana, bacana. Do Rio Grande. Diga. Nós estamos agora caminhando para o fim. Olha, para você ver como passou rápido, né? Aí, ó, a Leísa também está online. Ela está lá do Marrocos assistindo a nossa live. Estamos internacionais hoje. Muito bacana. Bacana. Gente, então gostaria de agradecer mais uma vez, professor Léo. Olha a intimidade, né? Começa com o professor Leonardo Nunes, termina com o Léo. Legal. A gente tem essa liberdade com o professor claro. Léo, por causa da sua humildade, né? Apesar de ser um jurista respeitadíssimo aqui em Minas, né? Ele tem a principal característica dele é a humildade, né? Que eu prezo muito e admiro muito, né, Léo? A gente já conversa muito sobre isso. Então, é um prazer receber você aqui, esse convite que eu fiz da sala compartilhada, né? E quero agradecer imensamente e dizer que, na verdade, a gente ia trazer respostas, mas a gente trouxe foi mais perguntas, né? Um monte. Eu acho que vai auxiliar as pessoas que tenham interesse em pesquisar sobre esse assunto, né? Então, eu queria te agradecer imensamente. Muito obrigado, Lucélia, pelo seu convite. Eu fico muito feliz de participar desse projeto seu, que já é um projeto de sucesso. Te dizer que você foi uma excelente anfitriã, porque me deixou à vontade, me chamou de Léo. Então, na hora que você me chamou de Léo, pronto. Ansiedade, nervosismo de marinheiro de primeira live ficou de lado.
O tema dos processos estruturais realmente é um tema bastante instigante. Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de, pela primeira vez, falar virtualmente, né, nessa onda de lives. A gente já tinha feito, Lucélia, olha que curioso, né? Eu estava falando sobre isso com o Francisco Verbic, da Argentina, hoje. Em 2017, eu fiz um seminário de processo civil na UFOP, que foi um seminário totalmente virtual. Uhum. Na época, a razão não era uma pandemia desse calibre, né? Eram os recursos da universidade pública. Então, a gente fez um seminário que contou com o próprio Francisco Verbic, a Mariela Puga, também da Argentina, e os professores Sérgio Cruz Arenharte e o Hermes Zanetti. E estava falando hoje com o Francisco, olha que engraçado, né? Eu vou participar da minha primeira live e 2, 3 anos atrás a gente fez um evento virtual, parece que a gente estava prevendo esse caminho. Mas muito obrigado pela oportunidade, dizer que eu me coloco à disposição dos seus alunos ou de quem esteja nos assistindo para mandar perguntas, tá? Via Lucélia. Pode mandar as perguntas, eu fico à disposição para interagir com vocês, com os seus alunos. Estou inteiramente à disposição para falar de processo estrutural, coletivo, de processo civil, que a gente sempre gosta, você também é uma pesquisadora. E fazer um convite para todos os seus alunos conhecerem o Observatório de Processo, que é o nosso grupo de pesquisa. A gente tem uma página no Facebook, eu ainda não criei esse perfil no Instagram, sei que tô devendo isso, mas a gente tem a página do Observatório de Processo no Facebook e lá é o canal oficial onde a gente reproduz os produtos das nossas pesquisas. Então lá vocês vão encontrar não só os artigos que eu escrevo e que eu escrevo com os meus orientandos, tanto no mestrado da Universidade Federal de Ouro Preto, quanto nos projetos de iniciação científica, também da UFOP, sobre processo estrutural, sobre processo coletivo, mas também diversos temas sobre processo civil, como, por exemplo, execução, como, por exemplo, tutela provisória. Então, fica o convite para todo mundo curtir lá a nossa página do Observatório e colocar também esse Observatório de Processo, colocar também este como um canal de interlocução, tá, com seus alunos. Espero ter uma próxima oportunidade contigo, seja virtualmente, seja lá nas faculdades, né, quando essa crise passar. E de também recebê-la, viu, Lucélia, lá em Ouro Preto, para falar com os nossos alunos lá, viu? Vai ser um prazer te receber. É um grande prazer. Para mim, o FOP tem um significado enorme. Ouro Preto, eu sou apaixonada com Ouro Preto. Tá pertinho, né, de Belo Horizonte. É só você convidar que eu tô lá. E deixar finalmente o convite para que o pessoal conheça o meu perfil no Academia, a rede, né, social dos professores, né, acadêmica, academia.edu. Aí lá você acha o perfil Leonardo Nunes, onde todos os resultados de pesquisa que a gente produz também está lá, e fica aí à disposição. Vou aproveitar o finalzinho para mandar um beijo grande para todos os meus alunos de Ouro Preto que estão assistindo. Eu estou vendo ali a Ana Flávia, a Josilene, a Karina, todo mundo entrou. Um beijão para vocês também. Vou mandar um beijo para os meus alunos também, para os meus seguidores, agradecer imensamente, né, de terem aí investido esse tempo. Isso. Léo, muito obrigada. Fica com Deus. Obrigado você. Um abraço para você. Obrigado você, Lucélia. Beijo. Tchau, beijo. Até a próxima. Até a próxima.